Olá, assinante do Band News, começa agora a coluna Giro Business. O tema desta semana, o setor de varejo. E conosco, diretor executivo do Magazine Luiza, Frederico Trajano. Frederico, eu queria tratar de um tema importante, um tema que se torna ainda mais importante mediante a crise econômica. Trata-se da relação do varejo com a indústria. Mas para isso eu vou chamar uma reportagem que fala a respeito, contextualiza como encontra-se, para que a gente possa discutir sobre o tema. Em 2014, a produção da indústria brasileira registrou queda de 3,2% no acumulado do ano, pior resultado desde 2009, quando a retração foi de 7,1%. Já a indústria de bens de consumo durável acumulou queda de 9,2% no período. Também no ano passado, segundo a consultoria GfK, as vendas de bens duráveis chegaram a quase 116 bilhões de reais, 15% acima de 2013. O resultado foi puxado principalmente pelo aumento das vendas no segmento de telecomunicações e de eletroportáteis. Já neste ano, o setor industrial acumulou uma queda de produção de 7,1% no primeiro bimestre e de forma mais acentuada na categoria de bens de consumo duráveis, com uma retração de 13,4% em comparação a igual período do ano passado. Dentro desse contexto de crise, de recessão econômica, podemos afirmar, Frederico, que a relação da indústria com o varejo hoje é muito mais saudável, uma relação que tem por fim defender o seu objetivo comum, que é vender mais e atender melhor o consumidor? Sem dúvida, eu vejo a relação evoluindo muito naquele contexto que eu já mencionei da relação ganha-ganha, né? E não um querer ganhar do outro, um querer aumentar o preço, outro baixar. Eu acho importante nesse momento absoluta transparência, né, de informações em relação a detalhes, né, de onde você está vendendo, onde você não está vendendo, porque no fundo, tanto a indústria quanto o varejo, eles querem vender mais. Né? A indústria e o varejo precisam, né, de receita para poder pagar a cadeia de impostos, os custos fixos, etc. Então, o objetivo ele é comum, né, num contexto disso. Mas, para isso ser feito com eficiência, é preciso haver absoluta transparência em relação às informações. Hoje existem sistemas que possibilitam a troca de dados com detalhe granular em relação a quanto está vendendo de cada produto por loja para cada consumidor. E quanto mais essa informação estiver articulada entre o varejo e a indústria, melhor serão as decisões de negócios, para se evitarem estoques desnecessários, transportes desnecessários e custos desnecessários para a cadeia. E quando você abaixa o custo da cadeia como um todo, esse baixar o custo, ele acaba sendo beneficial tanto para o varejo quanto para a indústria. E aí a discussão de preço, ela perde um pouco a relevância. Então a gente pode afirmar que essa relação indústria e varejo, uma relação tão importante, dadas as consequências e as ações que você mencionou, é hoje uma relação muito mais madura, muito mais evoluída do que era num passado recente? Ela é uma relação muito mais evoluída que foi no passado, mas ainda com muita perspectiva de evolução. Ainda falando sobre a relação da indústria e do varejo, como elas se somam, se ajudam no que tange a gestão logística, dada a falta de infraestrutura logística que existe no Brasil, que de forma geral representa algo em torno de 8% do produto interno bruto. Bom, a cadeia logística brasileira ela é complexa. Por quê? Porque nós estamos falando de um país de dimensões continentais, né, com bastante distribuição da população entre os estados, e levar mercadorias e produtos físicos para esse país tão extenso quanto o Brasil é muito complexo, ainda mais com as questões tributárias que a gente falou. Então, uma boa administração dessa cadeia ela é de fundamental importância também para a rentabilidade das empresas, tanto da indústria quanto do varejo, como também para redução do valor para o consumidor final. Hoje, a cadeia logística representa de 5% a 7% do custo das empresas varejistas, sem contar a porção da indústria que deve contribuir com esse fato. A integração dos dados e a gestão conjunta dessa cadeia ela é de fundamental importância para o sucesso dos nossos negócios. E assim, de forma muito mais inteligente, de forma muito mais assertiva, o varejo e a indústria conseguem levar ao consumidor produtos mais acessíveis, com preços melhores, somado a melhores serviços. Frederico Trajano, diretor executivo do Magazine Luiza, foi um prazer recebê-lo no Giro Business. Obrigado, Sérgio, o prazer foi todo meu. Obrigado a você mais uma vez, Frederico, e obrigado a você, assinante do Band News, que acompanha as colunas Giro Business. Colunas essas que em breve voltarão com muito mais.